tarde. Esta é a quarta aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Nosso tema do semestre é a noção de espécie natural e, em particular, o debate, o confronto entre realismo e antirrealismo acerca de espécies naturais, ou realismo e nominalismo acerca de espécies naturais. A nossa via para chegar nesse debate metafísico passa por uma discussão epistemológica. Não porque teses epistemológicas tenham consequências metafísicas, não se está supondo nada parecido com isso, mas porque pode ocorrer, e nós vamos ver que aqui nesse caso exatamente é isso que ocorre, que teses metafísicas têm pressuposições epistemológicas que podem ser tornadas explícitas. E que no caso específico da contribuição de Nelson Goodman, que é o autor mais importante para o nosso curso inteiro, são efetivamente tornadas explícitas. Isso tudo, lógica da confirmação e metafísica das espécies naturais, é parte do que nós encontramos nesse clássico Fact, Fiction and Forecast. Como eu disse na aula passada, um dos pouquíssimos livros de filosofia do século XX que todo estudante de filosofia deveria ser obrigado a ler. Não devia poder se formar se não tivesse lido isso. Bom, a primeira etapa da história da lógica da confirmação vai da publicação da tese de Nicot, a tese datada de 1923, mas a sua publicação numa versão para o inglês só ocorreu em 1930. Até hoje, do Nicot não existe publicação do texto original de Nicot. Como eu disse para vocês, quando eu trabalhei no Instituto Jean Nicot em Paris, em 2005 e 2006, lá não havia. Os textos de Nicot não estavam disponíveis sequer lá. Isso vai, então, digamos, de 1930 até 1943, quando o Hempel publica sua definição puramente sintática de confirmação, que é seguida esse é um texto técnico, um texto de lógica, publicado no Journal of Symbolic Logic, mas cujas teses filosóficas são expostas com mais cuidado e levando em conta contribuições de outros autores, no ensaio em duas partes, Estudos sobre a Lógica da Confirmação, publicado em 1945. Desse ensaio nós temos a versão original em duas partes, publicada em 1945, mas há uma republicação no livro de Hempel, Aspects of Scientific Explanation, e o interesse dessa confirmação está no fato de que, para republicar o seu ensaio em forma de livro, nesse livro aqui, que é um outro clássico da filosofia da ciência, Aspectos da Explicação Científica, o Hempel acrescentou ao ensaio um pós-fácil datado de 1964, em que ele essencialmente trata de acertar contas com a contribuição de Goodman. Da sua parte, o que o Hempel tinha feito? Ele tinha impugnado a tese do Nicot de que você toma uma hipótese científica, ela tem a forma de um condicional quantificado universalmente, e se você tem o antecedente e o consequente do condicional satisfeitos, você tem confirmação. Se o antecedente está satisfeito e o consequente não está, você tem refutação. Enfim, Nicot dizia, esses são os dois únicos modos em que um fato pode afetar a probabilidade de uma lei. Em outras palavras, quando o antecedente é falso, o que na tabela de verdade do condicional dá um valor de verdade verdadeiro do condicional, você não tem nem confirmação nem refutação. Nesses casos, terceira e quarta linha da tabela de verdade, são casos neutros, não se trata nem de confirmação nem de refutação. Ora, a crítica de Hempel a Nicot é que não pode haver casos neutros, porque admitir a neutralidade e supor que você só tem confirmação quando tem o antecedente e o consequente confirmados, e sendo certo que isso ninguém contesta, que você tem refutação quando o antecedente está confirmado e o consequente não está, que você só tem confirmação quando você tem instanciado o antecedente e o consequente, leva a uma situação paradoxal. A saber que se uma hipótese tal não está confirmada, depende de como ela é formulada. Porque, para chamar a atenção, todo A é B é equivalente a todo não B é não A.
que significa dizer que é equivalente? Que tem as mesmas condições de verdade, ou seja, do ponto de vista lógico, trata-se da mesma proposição. Ora, se todo não B é não A, o que implica que todo A é B, você vai ter confirmação não apenas no caso de ter um A que é B, mas no caso de você ter um não B que é não A. Isso vai ter que ser considerado um caso confirmatório e não um caso neutro. Isso é, Hempel sugere que nós devemos fazer a definição de confirmação coincidir com a tabela de verdade da implicação, e não com o sujeito indicou. O problema é o que ele chamou, Hempel, de o paradoxo da confirmação. Se introduz como condição de adequação para uma definição de confirmação que tudo que confirma uma hipótese confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Você tem agora a consequência de que não apenas um corvo preto confirma a hipótese de que os corvos são pretos, mas uma folha verde, sendo um não preto, não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Eis o paradoxo. Como é que Hempel acerta contas com o paradoxo? Bom, ele nega que haja um paradoxo real. Ele diz que você tem a ilusão de um paradoxo. Uma ilusão decorrente da confusão indesejável entre considerações lógicas e considerações epistemológicas ou mesmo psicológicas. Isso é, se o caso de uma folha verde, sendo um preto num corvo, confirmando que os não pretos são não corvos e, portanto, por equivalência, os corvos são pretos, se isso não soa paradoxal, é porque nós temos já a informação de que o antecedente do condicional não está instanciado. Eu sei que esse objeto é uma folha num corvo. Tá? A consequência é que a observação desse objeto não pode me trazer nenhuma informação nova. Eu já sei que não há refutação possível da minha hipótese quando eu estou diante de um objeto que não é um corvo, qualquer que seja a sua cor. Mas, isso é informação antecedente que eu tenho, e isso não pode interferir no juízo sobre se uma relação lógica acontece ou não acontece. Todo o trabalho está sendo feito no sentido de caracterizar a relação de confirmação como uma relação lógica entre proposições teóricas e proposições observacionais no discurso da ciência empírica. Não pode acontecer agora que, porque eu já sei que não se trata de um corvo, então não há confirmação. Porque se há ou não há confirmação, não pode depender do que eu já sei ou deixo de saber. Se eu imagine que eu estou dentro de um pássaro que eu não sei se é corvo ou outra coisa. E esse pássaro não é preto, é azul. Agora tem algo preocupante aqui. Se por acaso isso for um corvo, está refutada a hipótese de que todos os corvos são pretos. Nesse caso, a observação, vamos dizer que não é um corvo, é uma gralha. A observação desse não corvo, não preto, é relevante para um veredito sobre se os corvos são pretos. Por quê? Porque eu não tenho a informação antecedente. E o ponto todo de Hempel é que nós não podemos deixar a posse de informação empírica antecedente interferir no juízo sobre se ocorre ou não ocorre uma relação de confirmação. A relação de confirmação pode ser irrelevante epistemicamente, epistemologicamente, porque não traz nenhuma informação nova. Mas isso não significa que, do ponto de vista lógico, a relação não está presente. A relação ocorre, quer nos traga informação nova, quer não nos traga informação nova, e essa é a solução do paradoxo, detidamente explicada por Hempel no artigo de 45 nos Studies in the Logic of Confirmation. Então, rejeita-se o critério de Nicot, que é tratado como uma definição parcial de confirmação, e substitui-se pela ideia de que confirmação é instanciação, e você tem a instanciação da hipótese que os corvos são pretos, quando está na presença de um corvo preto, ou na presença de um não preto, de um não preto, seja ele corvo ou outra coisa. Você está na presença de um corvo preto, você tem confirmação de que todos os corvos são pretos. Na presença de um não preto, não corvo, você tem confirmação, ainda que a confirmação possa não trazer informação nova.
O não preto não corvo confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Se eu estou diante de um não corvo, o antecedente do condicional não está satisfeito. O condicional é trivialmente válido. E Hempel diz, portanto, deve ser tratado como um caso confirmatório. Isso não importa em apagar a diferença entre confirmações relevantes e irrelevantes do ponto de vista do conhecimento que nós temos, da informação que nós temos ou podemos adquirir. Tá? Então, quando Hempel insiste que não se leve, não se deixe que a informação antecedente interfira no juízo sobre se a relação de confirmação ocorre, isso não é um conselho que os cientistas façam lobotomia para esquecer o que eles já sabem. Simplesmente que eles não permitam que o que eles já sabem interfira no juízo sobre se ocorre ou não ocorre confirmação. Tá? Assim ficamos com Hempel e agora nós temos o problema suscitado por Nelson Goodman. Tá? Goodman mostra que essa definição de confirmação é deficiente porque não permite escolher entre a confirmação de uma hipótese e a confirmação de uma hipótese logicamente contrária, não contraditória, mas contrária. Insisto, citação lá de Aristóteles, o contrário de todo A é B é nem todo A é B. O contraditório de todo A é B é nenhum A é B, ou todo A é não B. Ora, então mostra que a confirmação de todos os corvos são pretos por um não preto não corvo, o que confirma que os não pretos são não corvos, é também uma confirmação da hipótese de que todo corvo é não preto. Porque um não corvo não preto é um caso em que o antecedente do condicional, todo corvo preto, é falseado, tá? E, portanto, é falseado igualmente o antecedente do condicional, todo corvo é não preto. E isso vai sair agora pelo critério de nível confirmado, e você vai ter o paradoxo de que o não corvo que você observou confirma tanto a hipótese de que os corvos são pretos, quanto a hipótese de que nenhum corvo é preto. E isso é intolerável. Então nós precisamos de uma noção de confirmação seletiva. A confirmação seletiva deve ser uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos e não de outra cor. Essa condição não é satisfeita pelo critério de Hempel e, em troca, é satisfeita pelo critério de Nicot. Por onde se vê que não foi nenhuma ilusão psicológica que levou Nicot a descartar a confirmação correspondente, a descartar como confirmatórios os casos em que o antecedente do condicional é falso. Nicot provavelmente percebeu a situação lógica envolvida aqui. Como é que, em troca, Hempel, Carnap, Oppenheim, que trabalharam com lógica da manipulação, não se deram conta disso. A meu ver, aqui sim tem uma explicação psicológica, é o fato de que a situação de ter que escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária, dificilmente, se é que alguma vez, se apresenta na pesquisa científica. O cientista normalmente vai ter que escolher entre uma hipótese e a contraditória. Vai ter que escolher entre todo A é B e nem todo A é B. A situação de ter que escolher entre todo A é B e todo A é não B é uma mera possibilidade lógica, mas estamos falando de lógica. Queremos uma definição puramente lógica de confirmação. Não podemos deixar de levar em conta uma situação logicamente possível. Tá? Então, o que Goodman faz, de fato, é mostrar que havia uma motivação lógica e não apenas uma intuição psicológica por trás do critério de Nicot. Esse critério é restaurado, a única confirmação seletiva é a confirmação como Nicot a estabeleceu. Até aí tínhamos chegado. O passo seguinte de Goodman foi dado num artigo de 3 páginas, intitulado A Query and Confirmation, uma questão, uma dúvida, uma interrogação sobre confirmação. Tá? E o passo agora consiste no seguinte: depois de ter considerado a situação em que você tem duas hipóteses que são incompatíveis, embora uma não seja contraditória da outra, mas são incompatíveis no sentido muito mais forte, uma é a contrária da outra, Goodman considera agora a situação em que você tem duas hipóteses que são incompatíveis, embora a sua incompatibilidade não seja lógico-formal. A relação entre elas não é nem de contraditoriedade, nem de contrariedade, mas elas são incompatíveis.
Se eu digo apontando para um ponto no meu campo visual, isto é vermelho, e digo apontando para o mesmo ponto no meu campo visual, isto é verde, essas duas afirmações são incompatíveis. Mas isto é verde não é a negação disso é vermelho. A negação disso é vermelho é isso não é vermelho. Aí nós temos uma relação lógica de exclusão. Mas isto é vermelho e isto é verde é uma relação de exclusão lógica e formal, porque não se trata de negação, nem de negação contrária, nem contraditória. Trata-se daquilo que Bertrand Russell chamou, ele usa essa expressão pela primeira vez no livro sobre Leibniz, que ele publicou em 1900, e retoma no capítulo Diferença de Sentido e Diferença de Sinal, do livro The Principles of Mathematics, de 1913, é o que o Russell chamou de incompatibilidades sintéticas. Ele chama sintéticas e não analíticas para mostrar que a compatibilidade não é puramente lógica. São os conteúdos desses predicados que são incompatíveis. Esse é o tema da única outra publicação que Wittgenstein fez depois do Tratados Lógico-Filosóficos, que é o breve ensaio de 1929, Some Remarks on Logical Form. Em 46, em Aquarian Confirmation, Goodman suscita a possibilidade de nós estarmos trabalhando com uma projeção, como ele diz, de predicados que são assim materialmente incompatíveis, não logicamente, não formalmente incompatíveis. O que é projetar um predicado? É estender esse predicado de uma classe de casos observados para uma classe de casos não observados ainda. Goodman então introduz um predicado que ele chama S. E o predicado S se aplica às bolas de gude vermelhas extraídas de um certo recipiente até o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, que é 8 de maio de 1945, inclusive esse dia, e também aquelas extraídas posteriormente de outra cor. Então eu tenho assim, toda a bola de gude vermelha extraída da urna até 8 de maio de 1945, inclusive, é S. Toda a bola de gude extraída depois dessa data e de outra cor é S. E agora Goodman mostra que está aqui o problema, se eu aplicar a definição de confirmação, mesmo com a definição de confirmação seletiva, cada bola vermelha retirada até aquela data confirma a hipótese de que todas as bolas daquele recipiente são vermelhas. Mas, do mesmo modo, cada bola vermelha retirada daquela data, sendo uma bola S, confirma a hipótese de que todas as bolas daquele recipiente são S. Assim, as duas hipóteses parecem ser igualmente bem confirmadas. Igualmente, eu digo, a classe dos seus casos confirmatórios é exatamente a mesma. Elas vão estar igualmente confirmadas, com o mesmo grau de confirmação, por qualquer métrica da confirmação que se adote, qualquer teoria da probabilidade. Mas elas são incompatíveis, as suas projeções são inconsistentes. A projeção da hipótese de que todas as bolas são vermelhas me leva a esperar que a próxima bola vai ser, como as anteriores, vermelha. A projeção da hipótese de que todas as bolas são S me leva a esperar que a próxima bola vai ser, como as anteriores, S. Mas se ela for S, ela vai ser de qualquer cor, menos vermelha. Portanto, eu tenho expectativas incompatíveis. Eu espero que a próxima bola seja vermelha e espero que ela seja de outra cor. Como escolher agora? Goodman deixou isso aí em aberto. E se ocupou, entre 46 e o início dos anos 50, de outros assuntos. Em particular, da articulação de uma sofisticada versão de um projeto construcionista que explica como caracterizar todo o vocabulário da ciência empírica a partir de uma base dada, que pode ser uma base fenomenal, uma base fisicalista, pouco importa, mas seguindo, de modo geral, o projeto anunciado pela primeira vez por Bertrand Russell em 1914 em Nosso Conhecimento do Mundo Exterior, e refinado e apurado com grande sofisticação por Rudolf Carnap em 1927 em A Construção Lógica do Mundo. E a estrutura da aparência, quando mostra como é possível
obter todo o vocabulário da ciência empírica partindo de uma base arbitrariamente escolhida. Essa base pode ser fenomenalista, dados dos sentidos, para falar como Russell, ou fisicalista, objetos, espaços temporais e assim por diante. Quando ele foi convidado a dar um ciclo de palestras em 1953 na Universidade de Londres, Goodman disse: bom, é hora de voltar a olhar o problema da indução e ver como é que ele ficou. Basicamente isso significa examinar o problema que ele suscitou em 1946 e explorar alternativas para a solução desse problema. Tá? É assim que Goodman conta a história do problema da indução na segunda conferência de Fact, Fiction and Forecast, dizendo o seguinte: eis a história do problema da indução se contada segundo Goodman. Poderíamos, grosso modo, dizer que a primeira pergunta era, essa vai ser a pergunta de Hume, bem entendido. A primeira pergunta era: por que um caso positivo de uma hipótese me dá razões para prever outros casos? Que a questão mais recente, e essa vai ser de Hempel, era: o que é um caso positivo de uma hipótese? E que a pergunta crucial remanescente, a dele, Goodman, agora é: que hipóteses são confirmadas por seus casos positivos? Os casos positivos de toda a bola nessa urna vermelha são os mesmos casos positivos de toda a bola nessa urna. É essa. E, no entanto, as hipóteses são incompatíveis. Eu preciso escolher uma delas. Eu preciso decidir qual dessas hipóteses é de fato confirmada pela evidência disponível. Tá? Tocamos aqui o sentido do que Goodman chama de solução do velho problema da indução. Isso é o que Hume fez ao assumir que a questão de direito, para falar como Kant, com que direito, com que justificativa fazemos inferências indutivas, não pode ser satisfatoriamente respondida se nós não examinarmos como de fato nós fazemos inferências indutivas. Que a questão da justificação da indução não pode ser dissociada da questão de descrever como a indução efetivamente é feita. O método, portanto, é o assim chamado equilíbrio reflexivo, que vai ser adotado por Rawls na Teoria da Justiça, de 1971, forma o capítulo 4 da Teoria da Justiça, a introdução desse método. E o método consiste essencialmente no seguinte: você sanciona como válidas inferências que estão de acordo com regras que você não está inclinado a modificar, tá? E você rejeita inferências que não são autorizadas por uma regra que você não está inclinado a modificar, mas você modifica uma regra que autoriza uma inferência que você não está disposto a aceitar. Isso, diz Goodman, soa claramente circular, mas esse círculo é um círculo virtuoso. O acordo recíproco entre regras e inferências nos dá a única espécie de justificativa que é possível ter e que, de resto, é a única que nós precisamos ter, tanto para as inferências como para regras. O que vale para inferências dedutivas aqui, vale para inferências indutivas. Tá? Como eu lembrei na aula passada, quando nós fazemos provas de correção e completude na lógica, nós estamos mostrando que as nossas regras de dedução são regras preservadoras da verdade. Regras que permitem de premissas verdadeiras inferir apenas conclusões verdadeiras. Tá? Portanto, sancionam, ratificam as inferências que nós de fato fazemos. Tá? Então, 7 anos depois de Aquarian Confirmation, que é de 46, o Goodman confere um significado preciso a duas palavras, dois neologismos, que só tinham sido empregadas antes, de fato, como partes de uma palavra composta, nas páginas labirínticas do romance Finnegan's Wake de James Joyce. Goodman define agora GRU, que nós podemos traduzir como verzu, GRU de green e de blue, de verzu de verde e azul. E a definição consiste no seguinte: verzu aplica-se a todas as coisas examinadas antes de um certo tempo T, caso sejam verdes, e a outras coisas
coisas caso sejam azuis. Atenção, não se está dizendo que uma coisa é azul se ela é verde até um certo tempo T e depois se torna azul. Não. Se ela é verde e foi observada até o tempo T, ela pode continuar sendo verde por resto dos tempos, ela é verzul. Mas se ela não foi examinada até o tempo T, ela só é verzul se ela for azul. Tá? Então, essa é a extensão do predicado verzul. As coisas verdes examinadas antes de um certo tempo T e as coisas azuis examinadas depois desse tempo T. Ora, onde é que está o paradoxo? Cada esmeralda verde examinada antes de T é um caso positivo da hipótese todas as esmeraldas são verdes. Mas pela mesma razão também é um caso positivo de todas as esmeraldas são verzuis. Cada esmeralda verde examinada antes de T confirma que todas as esmeraldas são verdes. Mas cada esmeralda verde examinada antes de T, sendo uma esmeralda verzul por definição, confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis. Mas as duas hipóteses são incompatíveis. Tá? As suas projeções são mutuamente excludentes. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, eu espero que a próxima esmeralda que eu observar será, como as anteriores, verde. Mas se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verzul, eu espero, a minha expectativa é que a próxima hipótese, a próxima esmeralda observada, seja como as anteriores, verzul. Mas se ela for verzul, vai ser verde e não azul. Então, a projeção de uma das hipóteses me dá a expectativa de observar uma esmeralda verde e a projeção da outra me dá a expectativa de esperar uma esmeralda azul. Mas verde e azul são incompatíveis, essas hipóteses não podem ser ambas verdadeiras. Nota de rodapé, picuinha de filósofo da ciência. A rigor, nós não testamos a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Como observou Judy Jarvis Thompson, seu artigo On GRU, esmeraldas são berilos verdes, do mesmo modo como rubis são berilos vermelhos e safiras são berilos azuis. Portanto, é por definição que toda esmeralda é verde. Não é uma hipótese a ser testada empiricamente. Mas isso não tem nenhuma importância. O ponto de Goodman é lógico e não tem a ver com a mineralogia ou a cristalografia. O fato é que nós temos aqui duas hipóteses que parecem estar igualmente bem confirmadas, porque a classe de instâncias por casos positivos de cada uma delas é exatamente a mesma para ambos, e, no entanto, as suas projeções são incompatíveis. O que nós vamos fazer? Bom, não tem nenhum mistério aí. É óbvio que nós vamos esperar que a próxima esmeralda seja verde e não verzul. Goodman não contesta isso, mas ele pergunta por quê. Por que projetamos verde e não verzul? O artigo de Goodman suscitou, é um artigo do New Grid of Induction, ele publicou separadamente e publicou como um capítulo do grande e pequeno livro Fact, Fiction and Forecast. Algumas respostas que foram propostas pela vasta literatura suscitada a um livro que se chama GRU, The New Rhythm of Induction, publicado por Douglas Stalker na década de 70, em que ele cataloga muitas centenas de artigos e muitas dúzias de livros publicados sobre o problema de Goodman. Nessa literatura nós encontramos várias sugestões de por que projetar verde e não verzul, todas as quais foram expressamente refutadas por Goodman. Algumas das respostas intestáveis são as seguintes. Você sugere que devemos projetar a expectativa de que a próxima esmeralda seja verde e não verzul, porque coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis. Ora, você está dizendo que são mais semelhantes, esquecendo de perguntar, semelhantes sobre que aspecto? A e B não são semelhantes simplesmente, são semelhantes sobre algum aspecto. E o ponto de Goodman, uma série de ensaios em que ele ataca o uso da noção de semelhança, que ele considera imprestável em filosofia, ensaios que culminam no clássico Seven Strictures
on similarity, o ponto de Goodman é, você não faz sentido nenhum você dizer que A é semelhante a B, você não diz sobre que aspecto. Qualquer coisa é semelhante a qualquer outra coisa sobre algum aspecto. A lua é semelhante a um prato, que por sua vez é semelhante a um queijo de Minas, porque todos os três são redondos e brancos. Coisas verdes são semelhantes entre si sob um aspecto, serem verdes, apenas. Quanto ao mais, as coisas verdes podem ser grandes e pequenas, podem ser macias ou rígidas, podem ser ásperas ou lisas, podem ser grandes ou pequenas, podem ser regularmente polidas ou estarem em ganga bruta, podem ser nutritivas ou tóxicas, e assim por diante. Pode haver todo tipo de diferença. O único aspecto sobre o qual é relevante que elas sejam semelhantes é o serem verdes. Do mesmo modo, coisas verzuis são semelhantes entre si sob o aspecto de serem verzuis. Quanto ao mais, são diferentes. Você pode ter todas as diferenças desse mundo, inclusive a diferença entre ser verde e ser azul. Tá? Isso não afeta para nada que elas tenham a propriedade comum de serem verzuis. Portanto, não serve para nada apelar para um critério intuitivo, não examinado filosoficamente de semelhança, que não vai fornecer nenhum critério de demarcação. Outro tipo de crítica comum na literatura é que verzul, diferentemente de verde, é um predicado disjuntivo. Por quê? Porque se aplica às coisas que são ou examinadas até o tempo T e verdes, ou não examinadas até o tempo T e verzuis. Verzul, portanto, é um predicado disjuntivo, que seria, portanto, um predicado artificial. Ora, a resposta de Goodman: nenhum predicado é intrinsecamente disjuntivo ou não disjuntivo. Ele é disjuntivo ou não disjuntivo dependendo da linguagem a que ele pertence. Quando eu falo português, ou Goodman falando em inglês, para definir verzul, eu preciso tomar como noções primitivas verde e azul. E defino verzul como algo que é observado até um certo tempo em verde ou não observado até esse tempo em azul. Então aqui, verzul aparece como uma disjunção de verde e de azul. Mas, apenas porque na minha linguagem, as noções primitivas, as quais eu apelo para definir verzul, são verde e azul. E se na minha linguagem as noções primitivas não fossem verde, azul, vermelho, umas coisas como verzul, azerde, verdelho e assim por diante. Definição de verde agora. Verde é qualquer coisa verzul observada até o tempo T ou azerde não observada até o tempo T. Agora, verde resultou ser disjuntivo, é uma disjunção de verzul e azerde. Portanto, o predicado verzul não é intrinsecamente disjuntivo, como o verde não é intrinsecamente não disjuntivo. Se o predicado é disjuntivo ou não disjuntivo, depende da linguagem que ele ocorre. Não adianta nada, não faz nenhum sentido dizer simplesmente verzul é disjuntivo. Indica a linguagem em que ele é. Última tentativa, daquelas mais importantes, eu não vou examinar todas aqui, correu muita tinta desde a publicação do resultado de Google. Uma sugestão recorrente na literatura, Julie Thompson, por exemplo, que eu já mencionei, é uma das que defende essa alternativa, é dizer que verzul, diversamente de verde, não pode ser definido por ostensão, por mera observação. Você não pode apontar para uma coisa e dizer isso é verzul. Portanto, não é um predicado observacional. E que a gente troca o predicado puramente observacional. Você aponta e diz isto é verde. Resposta de Goodman: a menos que você queira restringir a observação desassistida de instrumentos e pretenda fazer astronomia sem telescópios, biologia sem microscópios, e aliás não pode usar nem óculos, você vai ter que usar simplesmente os seus 5 sentidos desassistidos de qualquer instrumento, a menos que você pretenda apelar para uma tal noção catastrófica de observação, que poria por terra toda a filosofia da ciência. Se você admite que algo observado através de um instrumento igual está sendo observado, e que o fato de eu empregar um instrumento não priva o predicado em questão do seu caráter observacional, não é difícil imaginar um instrumento que me dê diretamente a resposta de se algo é verde ou verzul. Imagina algo como uma espécie de lanterna, assim como eu tenho um contador Geiger,
que eu aproximo de um campo magnético e ele me dá uma medida de magnetismo, eu posso ter uma espécie de lanterna, por exemplo, que apontada para um objeto mede o comprimento de onda da emissão luminosa que esse objeto faz ao refratar a luz. Vermelho é a cor que tem o comprimento de onda mais curto, que é compatível com a visão humana. Existe luz com um comprimento de onda mais curto ainda que o vermelho, mas é o infravermelho que nós não enxergamos. Perdão, vermelho é o comprimento de onda mais longo, não é mais curto que para o que eu disse. Vermelho é a emissão luminosa que tem comprimento de onda mais comprido. Existe mais longo que vermelho ainda, mas é o infravermelho que a gente não enxerga. O comprimento de onda mais longo, que é compatível com que é observável pela visão humana, é o vermelho. Violeta é o comprimento de onda mais curto que a gente consegue aprender, não é existe mais curto ainda, mas é o ultravioleta que nós não aprendemos. Bom, imagina agora que eu tenho essa lanterna que foca no objeto e me dá exatamente se ele é vermelho, se ele é azul. Ela vai me dar também se ele é verde. Como? Basta que, além de ter esse medidor de comprimento de onda, o meu aparelho tenha um relógio interno que dá o quando a observação está acontecendo, se antes de ter, em T ou depois de ter. Um relógio interno como os nossos celulares têm, como os nossos computadores têm. É uma coisa muito simples. Você pega esse aparelho agora, aponta para um objeto e ele imediatamente dá o veredito versus não versus. Portanto, nem dizer que coisas verdes são mais semelhantes entre si que coisas versus, nem dizer que verde é um predicado disjuntivo ao contrário de verde, nem dizer que versus é puramente observacional e verde é puramente observacional e versus não é. Nada disso responde à pergunta por que nós projetamos verde e não versus. Qual é a resposta de Goodman à pergunta por que nós projetamos verde e não versus? Ela aparece na última das conferências de Fact, Fiction and Forecast, o quarto capítulo do livro, Perspectivas para uma Teoria da Projeção. E Goodman escreve ali, é claro que verde, como veterano de projeções mais antigas e numerosas que Verzu, tem uma biografia mais impressionante. Podemos dizer o predicado verde está muito melhor arraigado que o predicado Verzu. Arraigado em minha tradução está entrenched, entrincheirado. Em suma, se você compara a história das projeções passadas desses predicados, o verde tem uma larga história, usado em projeções bem-sucedidas há muitíssimo tempo. Versus nunca foi. Então, versus um predicado cuja projeção colide com a de um predicado que está muito melhor arraigado. E por isso nós optamos por versus. Reparem o caráter humeano da solução. É a força do hábito. É aquilo que nós viemos fazendo que determina o que continuaremos fazendo. Basicamente aqui vale o que Quine chama a máxima da mutilação mínima, cujo enunciado formal é onde não comicha, não coça. O equivalente popular disso no Brasil seria em time que está ganhando, não se mexe. Se você está tendo projeções bem-sucedidas por uso do predicado verde, você não vai trocar verde por um que colide com verde e que não apresenta o mesmo histórico de projeções passadas. E atenção, essa é, isso é enfático agora, a única razão pela qual projetamos verde e não projetamos verde. É uma noção extensional. Teoricamente, pelo menos, você pode contar quantas vezes um predicado foi projetado. É indução por simples enumeração. Eu muito mais vezes projetei verde do que verde. E por isso eu projeto verde. O arraigamento é um critério para decidir conflitos de projeção. Para decidir entre projetar verde e projetar versus, que a gente precisa recorrer ao critério do arraigamento. Assim, Goodman distingue
casos positivos, casos negativos e casos indeterminados de uma hipótese. Repare o retorno de Nicot explicitamente aqui. Se sim ou não uma hipótese de fato é projetada no dado tempo, as instanciações dela que já foram determinadas como verdadeiras ou falsas podem ser chamadas respectivamente, se verdadeiras, os seus casos positivos, se negativas, seus casos negativos. Todos os demais casos são casos indeterminados. Por exemplo, se a hipótese, todas as esmeraldas são verdes e E é uma esmeralda, então a esmeralda E é verde, é um caso positivo quando se encontrou que E é verde. Caso negativo quando se descobriu que E não era verde. E caso indeterminado quando ainda não se sabe se a E é verde ou não é verde. Você define agora a distinção entre classe de evidência de uma hipótese e classe projetiva. A classe de evidência de uma hipótese é a classe constituída pelos casos já passados. Tá? E você define, então, as esmeraldas mencionadas no caso positivo constituem a classe de evidência para a hipótese no tempo em questão. Enquanto as esmeraldas não nomeadas em casos, seja positivos, seja negativos, constituem a classe projetiva da hipótese, é a classe para a qual nós projetamos a hipótese, porque nós não observamos ainda e não sabemos como são esses objetos. Goodman distingue o suporte de uma hipótese, que é você encontrar instâncias positivas, a violação da hipótese, que é você encontrar instâncias negativas, e o esgotamento de uma hipótese, que é uma possibilidade puramente lógica, mas que é uma teoria lógica, mesmo suplementada por considerações extralógicas, como está acontecendo agora, não deve deixar de levar em conta. O esgotamento de uma hipótese é o seguinte: não tem mais para onde projetar. Você observou todas as esmeraldas do universo. Tá? Caso muito pouco provável de ser encontrado, mas do ponto de vista lógico, um caso a ser considerado. Agora, você define a projetabilidade de uma hipótese como? Definir a projetabilidade de uma hipótese é projetar o predicado projetável no predicado projetado. Tá? Goodman escreve em 90, na página 92 do seu ensaio, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá? Perdão, eu inverti. Chegamos sim à tarefa de definir a projetabilidade. Isso é, de projetar o predicado projetado no predicado projetável. Ao projetar o predicado projetado, você determina a extensão do predicado projetável. Sem entrar nos detalhes da teoria da projeção de Goodman, é importante ter presente que o arraigamento comparativo, porque é sempre comparativo, é mais arraigado ou menos arraigado, serve para a solução de conflitos de projeção. Onde não há conflitos, não precisa apelar para esse critério. Tá? Então, Goodman enuncia o princípio geral dizendo um princípio para a eliminação de projeções improjetáveis, portanto, é que uma projeção deve ser excluída se conflita com a projeção de um predicado muito melhor arraigado. Tá? E agora, recapitulando mais uma vez a história da lógica da confirmação, Goodman escreve: como Hume, estamos apelando aqui para recorrências passadas, mas para recorrências no uso explícito de termos, assim como para aspectos recorrentes daquilo que é observado. De certa maneira, como Kant, estamos dizendo que a validade indutiva depende não apenas do que é apresentado, mas também de como é organizado. Mas a organização para a qual apontamos é efetuada pelo uso da linguagem e não é atribuída a nada de inevitável ou de imutável na natureza da cognição humana. Falando em linhas muito gerais, eu diria que, em resposta à pergunta o que distingue os aspectos recorrentes da experiência que subjazem projeções válidas daqueles que não subjazem a projeções válidas, eu estou sugerindo que os primeiros, os que
subjazem a projeções válidas, são aqueles aspectos para os quais nós adotamos predicados que foram habitualmente projetados. Não, Goodman não está defendendo um princípio, digamos assim, de conservadorismo conceitual que proibiria a introdução de novos predicados. Não tem problema nenhum, há um amplo espaço para a criatividade científica. A ciência está o tempo todo introduzindo novos predicados e novos conceitos. O que não dá para introduzir são predicados cuja projeção colida com a projeção política, a projeção de predicados melhor arraigados, né, que já estão em uso. Então, o Goodman escreve: minha proposta não é banir predicados improjetáveis. Em primeiro lugar, arraigamento e familiaridade não são o mesmo. Tá? O capital arraigado ao proteger-se deve ainda conceder ampla margem para livre iniciativa, escreve o Goodman. Então, temos aí uma noção de projetabilidade presuntiva, quer dizer, presume-se que o predicado é projetável quando? Definição: uma hipótese é projetável quando e somente quando é suportada, não violada e não exaurida, não esgotada. Não projetável quando e apenas quando todas as hipóteses que conflitam com elas são superadas, porque por estarem menos arraigadas. Não projetável quando e somente quando ela e uma hipótese conflitante são ambas suportadas, não violadas, não exauridas e não superadas. E por fim, improjetável quando e somente quando é não suportada, violada, exaurida ou suportada. Tá? Qual é o ponto de partida para uma teoria da projetabilidade presuntiva ou comparativa? A classificação em 3 categorias, escreve Goodman, é tosca e provisória. Hipóteses atribuídas à mesma categoria pode diferir em grande medida quanto ao grau de projetabilidade. E o grau de projetabilidade de uma hipótese pode ser afetado por evidência indireta. Tá? Cada vez, ele escreve, que constatamos que todas as bolas de gude de certa bolsa são da mesma cor, estabelecemos um caso positivo da hipótese G, toda a bolsa na prateleira P é de cor uniforme. Ao confirmar assim G, aumentamos a credibilidade de seus casos indeterminados, entre eles o enunciado G1, a bolsa P é de cor uniforme. E ao aumentar assim a credibilidade de G1, aumentamos a credibilidade da hipótese todas as bolas de gude na bolsa B são vermelhas. Credibilidade que ela deriva dos seus próprios casos positivos. Em suma, a evidência para toda a bolsa na prateleira P de cor uniforme, ao aumentar a credibilidade de a bolsa B de cor uniforme, aumenta a projetabilidade da hipótese, todas as bolas de gude na bolsa B são vermelhas. Por fim, como Davidson notou, é um artigo clássico de Davidson que a gente tem lá, Emeroses by Other Names, algumas hipóteses são espúrias tanto com respeito ao antecedente quanto ao consequente. Isso Goodman menciona no acréscimo, uma terceira edição de 73, o artigo de Goodman é de 66, de Davidson, Emeroses by Other Names. Esse by Other Names é tomado de uma série de passagens de Shakespeare, em que a Julieta diz, ela pergunta o que há no nome, aquilo que separa Romeu e Julieta são os nomes, né? Romeu é um Montague, Julieta é uma Capuleto, tá? E ela pergunta o que há no nome, tá? E ela diz: that which we call a rose by any other word would smell as sweet. O que chamamos uma rosa, por qualquer outro nome, teria o mesmo perfume. Né? Aludindo, Shakespeare está fazendo isso aqui, aludindo à controvérsia medieval sobre a realidade dos universais. O que importa não é o nome da rosa, título do romance de Humberto Eco, né? O que importa é a rosa, não o nome da rosa. Uma rosa, como quer que nós chamamos, teria o mesmo aroma. O que diz a hipótese de Goodman? Todas as esmerrosas são vermelhas, all emeroses are red. Todas as esmerrosas são vermelhas, significa a hipótese em que o projeto dos predicados esmerrosa e verdelho. Esmerrosa é qualquer coisa observada até o tempo T, que é uma esmeralda, ou não observada ao tempo T, e é vermelha. Toda verdelho que é observado até o tempo T e é verde. Verdelho é não observado até o tempo T e vermelho. Todas as esmeraldas verdes confirmam que todas as esmerrosas são verdelhas, do mesmo modo como todas as rosas vermelhas confirmam que todas as esmerrosas são verdelhas.
sem prosseguir em detalhes e meandros da teoria da projetabilidade, vamos direto àquilo que mais vai nos importar. Goodman escreve com todas as letras chá em Fact, Fiction and Forecast. Em certo sentido, ele escreve, não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Por outro lado, a classe se torna arraigada apenas pela projeção de predicados que a discriminam. O arraigamento deriva do uso da linguagem. Portanto, o uso da linguagem determina que classes efetivamente existem no mundo. Porque no arraigamento dos predicados, onde é que eles arraigam? Na nossa prática, é um hábito arraigado nosso, projetar tais ou quais predicados, tá? E isso determina que você tenha ou não tenha no mundo certas classes. Em vez de espécies naturais, Goodman propõe falar sobre espécies relevantes. Relevantes para quê? Para todos os propósitos concebíveis, entre eles o de fazer ciência empírica. No seu livro de 68, Language of Art, Goodman escreve: cientistas e metafísicos costumam postular uma diferença ontológica entre espécies naturais, entre aspas, e outras classes. Filósofos sustentam frequentemente que os membros de certa classe privilegiada compartilham certo atributo ou essência real, ou que têm certa semelhança absoluta entre si. Eu penso que a distinção depende antes do hábito linguístico. Isso é Language of Art, de 1968. Por fim, no livro que se chama significativamente Maneiras de Fazer Mundos, Ways of World Making, de 1978, Goodman escreve: nossa projeção habitual de verde e azul não nega que verzul, gru, e azerde, blin, designam classes, mas trata essas classes como triviais. Reverter essa tendência, projetar verzul e azerde, ao invés de verde e azul, seria fazer e viver em um mundo diferente. Me deixem ilustrar o que poderia ser esse mundo. Uma breve interpolação na nossa conversa aqui. A referência é uma contribuição do mais brilhante diletante filosófico do século XX, o genial escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges, no livro Outras Inquisições, tem um pequeno conto que se apresenta como se fosse a resenha de um livro, O Idioma Analítico de John Wilkins. John Wilkins foi bispo de Chester e foi autor de um livro intitulado Ensaio para uma Característica Real e uma Linguagem Filosófica, em que ele propõe critérios para classificar coisas que seriam mais racionais que aqueles usados correntemente. Borges, então, compara com o programa de John Wilkins algo que é totalmente espúrio, totalmente apócrifo, inventado por ele, uma certa enciclopédia chinesa, intitulada Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, que supostamente seria mencionada pelo sinólogo especialista em China, Franz Kuhn, que existiu realmente, nasceu em 1984 e morreu em 1961, que nesse Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, uma enciclopédia apócrifa inventada por Borges, em suas remotas páginas, escreve Borges, está escrito que os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador, B. Embalsamados, C. Domesticados, D. Leitões, E. Sereias, F. Fabulosos, G. Cães em liberdade, H. Incluídos na presente classificação, I. Que se agitam como loucos, J. Inumeráveis, K. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, L. Etc. M. Que acabam de quebrar a bilha, N. Que de longe parecem moscas. Esse texto extraordinário de Borges é citado por Michel Foucault na abertura do seu livro As Palavras e as Coisas, de 1966, que contém, como tudo mais na obra de Foucault, uma defesa de uma forma de nominalismo acerca de espécies naturais. Lá chegaremos. Na próxima aula nós vamos examinar o argumento mais importante
importante que foi apresentado até hoje, a meu juízo, contra o resultado de Lula, que é devido à filósofa da ciência norte-americana Mary Hesse, no artigo Ramifications of Glue, uma estratégia que depois foi desenvolvida com muito vagar, com muito cuidado, por Sidney Shoemaker, no artigo Unprojecting the Unprojectable. Esse é o tópico da nossa próxima aula.